A paz do Senhor, Shalom, para todos os irmãos. Nós queremos deixar uma mensagem da Palavra de Deus que vai ser muito importante para todos os irmãos, baseado em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Deus abençoe, que Deus venha fortalecer a sua fé através dessa palavra. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É importante nós meditarmos nessa palavra. Desde a fundação do mundo, desde o começo do mundo, houve a diferença dos que serviam a Deus e do que não servem. E outra vez nós veremos no futuro ainda a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Você é uma pessoa que serve a Deus? É justo? Ou você é um ímpio? Se você é um justo, então glorifique a Deus. E se você é um ímpio, então você se converta ao Senhor. Porque é importante, Deus ama o justo e ama também a justiça. Aqui nós observamos, pois, no Evangelho é revelado a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Então o justo viverá da fé. Por isso, irmãos, é importante nós meditarmos nessa palavra. O justo às vezes começa a murmurar do ímpio, porque o ímpio prospera no seu caminho sem aperto. E até parece que Deus não está olhando a vida do ímpio, mas Deus está observando tanto a vida do justo como a vida do ímpio. Nós encontramos em Malaquias 3:14. Vós tem dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveite termos cuidado de guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então existem pessoas que murmuram contra Deus, porque vê a prosperidade do ímpio, que não tem aperto no seu caminho. Mas Deus está de olho, tanto no caminho do justo, como no caminho do ímpio. Então existem pessoas que murmuram, porque acham muito difícil manter uma vida justa. Mas devemos lembrar que o caminho do justo é o caminho estreito, é o caminho que conduz à vida eterna. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à condenação eterna. O ímpio anda por ele, mas o justo caminha no caminho estreito. E esse caminho estreito é um caminho de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como está escrito na palavra de Deus, o justo viverá da fé. Observamos então na palavra de Deus, no Provérbio 3:33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoa. Então é abençoado a habitação do justo. Então há uma diferença do justo e o ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Aqui nós observamos em Malaquias 3:15, pessoas que murmuram de Deus. Os murmuradores, ora pois, nós reputamos por bem-aventurado o soberbo. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Malaquias 3:15. Então, existem os murmuradores de Deus, que murmuram do caminho de Deus. Mas não é verdade. É que a ira de Deus está reservada para um momento. Deus não aplica a sua ira assim
aleatoriamente, porque está reservado. Mas a casa do justo, Deus habita na casa do justo. E Deus abençoa a casa do justo. Mas a habitação do ímpio, a casa do ímpio é amaldiçoada. Como nós vemos em Provérbios 3 e 33. Então há uma diferença da casa do justo e da casa do ímpio. Qual é a sua casa? Na sua casa habita o Senhor? Se você é justo na presença do Senhor, então Deus habita na sua casa. Mas o ímpio, a casa do ímpio, o ímpio vive perturbado, uma perturbação, nem dorme de noite, porque falta o Senhor naquela casa. Mas a casa do justo, ela é abençoada. Os filhos são abençoados, os netos são abençoados, todos são abençoados por Deus. Observamos em Malaquias 3:16, frequentemente um ao outro, ao Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3:16. Então, o justo, ele é lembrado diante de Deus. Não é só lembrado como há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem o Senhor. Então você que é justo na presença de Deus, que teme ao Senhor, continua fiel na presença de Deus, porque um dia você ganhará a recompensa. Tudo que você fizer de bom está registrado diante de Deus, no livro de Deus, no memorial de Deus. E um dia haverá galardões da parte do Senhor. O nosso Deus é um justo juiz. Então você dirá, na verdade, há uma recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Salmo 58:11. Então Deus, ele passeia na terra. Ele caminha sobre a terra e ele é um juiz. E é um reto juiz. Deus passeia na terra e ele procura os fiéis da terra para que te servem. Porque aquele que andar no caminho reto, este me servirá, diz o Senhor. Então Deus está te procurando. Ele procura o seu coração, a sua vida, a sua mente, para que você seja propriedade de Deus. Como nós lemos em Malaquias 3:17. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Malaquias 3:17. Então, amigo, ouvinte da palavra de Deus, se você é justo na presença do Senhor, às vezes as coisas são difíceis para você. Você anda no caminho estreito, porta estreita, mas fique sabendo, você é justo na presença do Senhor, então há uma recompensa para o justo na presença de Deus. O justo será um particular tesouro do Senhor Deus. Naquele dia, Deus tem um dia certo para nos conduzir através do arrebatamento da igreja. E nós vamos encontrar o Senhor naquele dia. Então, nós vamos ver que valeu a pena servir o Senhor e seremos recompensados diante de Deus. E nós podemos observar que Deus está, com efeito, Ele anda sobre a terra, Ele julga sobre a terra, Ele julga o justo e o ímpio também, e separa um do outro. Deus é o nosso juiz. Então Deus é o nosso juiz. Ele é o juiz do justo, aquele que anda no caminho reto, anda no caminho da justiça de Deus. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte
que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Então o ímpio vai chegar um dia que vai ser desgarrado da terra. Deus destruirá o mundo no juízo final. Naquele dia, o ímpio será condenado ao lago de fogo. O inferno será jogado ao lago de fogo. O diabo será lançado no lago de fogo. Os demônios serão lançados no lago de fogo. E todos aqueles que se esquecem de Deus, tanto o ímpio como o pecador, todos serão julgados no juízo final e lançados no lago de fogo. E será naquele dia, o juízo final, naquele dia, vem ardendo com fogo. E o Senhor vai santificar a terra vai ser queimada, e as obras que nela há, e não vai ficar por aqui nem raiz e nem ramo. E Deus fará novo céu e uma nova terra, aonde habitará a justiça. E todos os justos que andaram no caminho do Senhor, então, desfrutarão naquele dia das maravilhas do Senhor. Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, a cura trará nas suas asas, saireis e saltareis como um bezerro da estrebaria. Malaquias 4:2. Então, para todos que temem ao Senhor, saiba que nascerá o sol da justiça. O Senhor Jesus, Ele vem com a justiça, Ele vem trazendo a salvação debaixo das suas asas. E Ele vai nos salvar, e vai nos arrebatar. Assim como uma galinha que ajunta os seus pentainhos debaixo das asas, assim o Senhor acolherá todos os justos, todos aqueles que amam a sua palavra. Então seja justo na presença do Senhor. Larga o caminho do mal e começa no caminho do bem. E aguarda no Senhor. E com certeza absoluta, você terá o seu galardão por fazer as coisas certas diante de Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus, Malaquias 4:3, e pisareis os ímpios, porque se fará cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 4:3. Então vai ter o dia em que o Senhor fará a cobrança do ímpio e do pecador. Mas e hoje? O que nós vamos fazer se uma pessoa persegue, o ímpio persegue o justo? O que fazer? Quando uma pessoa te calunia, quando uma pessoa te difama, o que você vai fazer? Faça um BO. Faça um BO. Mas o BO do crente qual que é? Bíblia Sagrada e oração. A justiça de Deus não falha. Então você faz o BO. Leia a Bíblia e ore por aquela pessoa, para que Deus venha salvá-lo também, trazendo das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é importante saber que não convém para o servo de Deus fazer julgamento de nenhuma pessoa. Mesmo uma pessoa ímpia, mesmo uma pessoa pecadora, nós não podemos fazer o julgamento, devemos fazer um BO. E orar por essa pessoa para que ele se converta. Porque o desejo de Deus é que todos se convertam. Todos ímpios, todos os pecadores se convertam ao Senhor e ganhem a vida eterna. Aqui nós observamos, Malaquias 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para toda Israel, a saber, estatutos e juízos. Então a lei de Moisés, que Deus deu para Moisés, é a figura da palavra de Deus. O Antigo Testamento, nós observamos o cordeirinho, que Moisés oferecia o cordeiro para perdão dos pecados. Mas agora vem Jesus, que Jesus cumpriu a lei de Moisés e fez uma expiação de Cristo. Cristo fez o sacrifício na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto da carne, mas vivificado do Espírito. 1 Pedro 3,18. Então Jesus é o sacrifício do Novo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés sacrificava um cordeirinho, mas aquele cordeirinho era uma figura do Novo Testamento de Cristo, que ele morreu para nos salvar. Então, uma vez que você aceitar Cristo no Salvador e andar nos seus caminhos, o Senhor Jesus vai perdoar os seus pecados. E você vai ser justo, não pela capacidade humana, mas pelo poder do sangue de Cristo, pela morte de Cristo, pelo Calvário, pela expiação de Cristo. Então, todos aqueles que aceitar Jesus passam a ser justos na presença do Senhor. Nós somos justificados pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus. Então, não se esqueça, lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da palavra de Deus. Quando falo lei de Moisés, estamos falando da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada deve ser lida, estudada, meditada e guardada no coração. Aqui nós observamos, então, amados e queridos irmãos, Malaquias 4, versículo 5, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Malaquias, o profeta Malaquias, profetizou a vinda de Elias. 400 anos depois da profecia de Malaquias. Então, João Batista pregou no deserto da Judéia a pregação poderosa do Evangelho, para que todos que se arrependessem viessem a ele para ser batizados nas águas e recebessem o perdão dos pecados. Então, João Batista era uma figura de Elias que veio para iniciar a pregação do Evangelho. Então o Evangelho começou a pregação através de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependem-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, 1 e 2. Então as pessoas se converteram a Jesus. João Batista batizou Jesus também. E depois o próprio Jesus continuou a pregação do Evangelho para que todos aqueles que se arrependessem vinha ganhar a salvação, ganhar o reino do céu. E assim até hoje, as pessoas que se arrependem e aceitam a Jesus, ele recebe a salvação, ele é batizado nas águas, ele recebe o perdão dos seus pecados, ele passa a ser justo na presença de Deus, através da justiça de Cristo. Então, Elias veio, João Batista, ele veio na unção, na graça de Elias. Ele pregava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ali iniciou a pregação do Evangelho. Até nós, até o dia do arrebatamento da igreja, a pregação do Evangelho ela tem validade. Todos aqueles que creem em Jesus e for batizado, será salvo. E aqui nós observamos então, João Batista testemunhava de Jesus e dizia, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e 29. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Malaquias 4 e 6. Então o Evangelho de Jesus Cristo, João iniciou a pregação do Evangelho e apontou para o Cordeiro de Deus, que era Jesus. João veio somente para abrir o caminho, para que o Cordeiro viesse, desse continuidade na mensagem de Deus. Não era João o Cordeiro, mas o Cordeiro era Jesus, que veio oferecer o sacrifício para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se você ainda não aceitou Cristo, aceite a Jesus como Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer salvar você também. Ele quer salvar a mim, quer salvar toda a humanidade. Então há uma diferença do justo e o ímpio, do que serve a Deus e do que não serve.
O que serve a Deus é aqueles que decidem aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então guarde essa palavra no seu coração. Desde o tempo de João Batista, iniciou-se a pregação do Evangelho. E Jesus, o Cordeiro de Deus, deu continuação ali morrendo no Calvário e ressuscitando. E depois os 12 apóstolos continuou a mensagem de Deus até nós. 2000 anos se passaram. E ele converterá o coração dos pais nos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Malaquias 4:6. Então todos aqueles que se converterem a Jesus têm a vida eterna. Passa a ser uma pessoa justa na presença do Senhor. Mesmo que você seja um ímpio, mesmo que você seja um pecador. Mas se você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, você vai ser lavado no sangue do Cordeiro e você tem também o direito da vida eterna. E o dia que o Senhor Jesus vier na nuvem de glória, então você vai ser arrebatado e vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares e vamos estar com Ele para sempre. Então fica esta palavra. Esta é a palavra de Deus para nós. A diferença do justo e o ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e do que não serve. Então você está aqui na terra. Se você está ouvindo essa mensagem, você pode ser um servo de Deus também, para transmitir a pregação da palavra de Deus para outras pessoas. Examine a Bíblia Sagrada e coloque as suas vidas na mão de Deus, para que Deus possa salvar você através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. Aquela morte e ressurreição de Jesus é para salvar toda a humanidade. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus não quer que você se perca. Então creia em Jesus, nos seus feitos, leia a Bíblia e você vai receber a salvação na presença de Deus. E no final da vida, no final do mundo, os justos vão para a vida eterna, mas o ímpio que não se converteu, o pecador que não se converter, então vai para a condenação eterna. Então não vamos para a condenação eterna, mas vamos ser para a vida eterna através de Cristo. Shalom. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus na paz.